Gente, vocês lembram do caso do sargento reformado da Polícia Militar que foi preso por agredir, ameaçar e manter em cárcere privado suas ex-companheiras e companheiras também? A gente mostrou aqui no Cidade o relato dessas mulheres. Então, o Roberto Kennedy Oliveira Lima recebeu da Justiça a liberdade provisória. Mas quem vai trazer as informações ao vivo é a repórter Mônica Hermírio, que inclusive hoje à tarde esteve mais uma vez com uma dessas vítimas, né, Mônica? Eu queria que você pudesse, de novo, para quem está chegando agora no Cidade, não sabe que caso foi esse, contextualiza, né? Fala sobre a gravidade das acusações que esse PM da Reserva de Alagoas sofreu. Boa noite. Oi, Bia, boa noite para você, boa noite para todo mundo. As vítimas contam coisas absurdas, né? Ele mantinha essas vítimas, as companheiras em cárcere privado. Uma delas passou 6 anos com ele, apanhava praticamente todo santo dia, não tinha direito de sair, não tinha direito de trabalhar. Enfim, uma vida de inferno, segundo o relato dessas vítimas, e que uma delas, a última companheira dele, terminou com todo esse ciclo de sofrimento depois que ela jogou um bilhete pela janela. Esse bilhete foi encontrado, a pessoa terminou chamando a polícia, aí sim houve todo esse desenrolar. Ele foi levado para a delegacia, mas magicamente ele conseguiu fugir de dentro da central de flagrantes. Pois é, você que está em casa agora, que está chocado, que ainda não conhecia essa história, ele conseguiu fugir de dentro da central de flagrantes. Isso no dia 14 de novembro, isso antes do dia 14 de novembro. Ele passou ainda quase 15 dias para poder se entregar. Se entregou no dia 30, no dia 14 ele foi levado à delegacia, no dia 30 ele se entregou espontaneamente à justiça, mas depois de passar flagrante, depois de ter fugido pela porta da frente da central de flagrantes, se entregou no dia 30 e passou exatos 19 dias preso, mesmo com tantos relatos de violência, com tantas vítimas. 10 mulheres registraram boletim de ocorrência, 2 delas viveram maritalmente com ele, viveram como marido e mulher. A última vítima viveu durante 8 meses na casa dele e foi a vítima que jogou o papel pela janela e que a partir daí ele conseguiu ser preso. Mas na decisão do juiz, para o juiz que julgou esse caso, né, para saber se ele permanecia ou não preso, o juiz em sua manifestação, vou ler exatamente o que está aqui, tá? O juiz em sua manifestação, ou melhor, a defesa sustentou que os fatos descritos na peça inquisitorial não são verídicos. A defesa alega, falar bem no popular, jura de pé junto, que tudo que essas mulheres viveram, passaram e relataram é mentira, de acordo com a defesa. E o juiz acatou essa alegação da defesa e liberou o Robert Kennedy. Liberou ele como se ele não tivesse feito nada. Aí continua dizendo assim, posto que não havia restrição de liberdade da vítima, inclusive ela frequentava as áreas de uso comum do condomínio, supermercado e outros. Ou seja, ela, segundo ele, as vítimas mentiram. Mas não é isso que elas relatam para a gente, não é isso que a gente ouve com as histórias. Acredito que mulher nenhuma sairia da sua casa para confeccionar um boletim de ocorrência com tantos detalhes, com tantos relatos, com tantas provas, com tanto desespero no corpo e na alma, se realmente não houvesse acontecido. Elas não procurariam, né, os meios legais para se livrarem de um homem como esse, se não sofressem abusos psicológicos e principalmente abusos físicos. E o que mais chama a atenção é que não partiu apenas de essa denúncia. 2 mulheres que viveram como esposa dele denunciaram e mais outros 10 boletins de ocorrência foram confeccionados. E agora, de acordo com a justiça, ele está livre. Segundo o juiz, não constam dos autos indícios robustos que possibilitem supor que solto o indiciado Robert Kennedy de Oliveira Lima possa causar obstrução criminal, possa causar
aplicar novamente atos contra essas mulheres. Ele disse que acredita que ele não vai ser capaz de fazer nada mais contra essas mulheres. Mas daqui a pouquinho, eu conversei agora há pouco com 2 vítimas e com a advogada Júlia Nunes, e essas vítimas relatam em detalhes. O relato foi muito grande, a gente não vai conseguir mostrar tudo para vocês, mas o relato dos abusos, da violência, do desespero é muito forte e muito extenso, né? E eu acredito que esses relatos poderiam sim ser robustos, mas de acordo com o juiz não são. Daqui a pouquinho a gente vai trazer essas mulheres que conversaram com a gente agora há pouco e contam como é que elas estão agora com essa decisão, Bia. Obrigada, Mônica. Eu peço que você fique aqui, porque a gente ainda tem mais sobre esse assunto para conversar. É uma história bem longa, que pelo visto está longe de terminar, com mais esse capítulo impressionante da soltura do Roberto Kennedy. Estava preso, né? Ele se entregou, se apresentou, para não ser, inclusive, linchado na rua, porque a família própria foi bater na porta da corregedoria da polícia para pedir segurança, temendo pela integridade física dele. Eu peço que você continue aí e eu tenho até que ter cuidado para fazer agora esse comentário para você que está em casa, principalmente você, mulher. Eu não sou juíza. Você aí de casa que está me assistindo no sofá também não tem, né, esse poder de julgar nada. E se o juiz autorizou a saída dele, ele deve ter observado alguns requisitos da lei para isso, né? Porque afinal é uma previsão da lei para que a pessoa seja solta nessas condições, mesmo respondendo a denúncias tão graves. Mas eu me pergunto, será que esse juiz ele teve acesso a esse processo e ao depoimento robusto, como você falou, dessas vítimas? Será que ele realmente sabe o que aconteceu ou ao menos acompanhou na imprensa televisiva as entrevistas que essas mulheres deram, né, com detalhes? Veja bem, uma mulher que teve que jogar um bilhete pela janela porque ela ficava 24 horas por dia presa na companhia dele, sendo ameaçada dentro de casa o tempo inteiro. E essas mulheres, mesmo quando ele estava por aí, elas não tinham paz. Elas só vieram ter um pouco de paz quando ele ficou preso. Ou, talvez, é isso que a gente vai saber agora, porque há quem diga que nem assim elas tiveram paz. Era um homem que aterrorizava a vida dessas mulheres. E só para finalizar e devolver para você, a gente estimula tanto, viu, juiz? A gente estimula tanto que as mulheres procurem os meios legais, procurem a justiça, né, para ter segurança, para ter paz, para fugir desse ciclo de violência. E quando elas rompem várias barreiras, rompem o medo e a vergonha de falar sobre o assunto, o suspeito é preso em poucos dias. Gente, 19 dias, ele já está na rua. Será que tem alguma coisa errada aí? Vamos voltar então a falar com Mônica, porque eu queria saber realmente, Mônica, com que condições ele vai ficar solto? Deve ter alguma condição, qual é? Sim, Bia, tem condições, né? Ele vai passar por monitoramento eletrônico, ou seja, vai usar tornozeleira eletrônica. As meninas, né, as mulheres que foram vítimas dele, uma delas vai utilizar o botão do pânico, vai ter à sua disposição o botão do pânico pelo menos por 6 meses. Em caso de indisponibilidade de tornozeleira eletrônica, ele deverá ser autuado e ser imediatamente posto em liberdade, né? Se não tiver tornozeleira para ele vai ter que ser colocado em liberdade, porque ele fica agora, a partir desse momento, em prisão domiciliar. Ele fica também proibido de se ausentar da comarca, de se ausentar da cidade, não pode sair de Maceió por período superior a 8 dias, sem prévia autorização. Então, se ele for sair, ele tem 8 dias para avisar que vai precisar se ausentar da cidade, vai precisar explicar, dar todos os detalhes, para onde ele vai, o que vai fazer, ele precisa realmente avisar. E cumprir medidas protetivas de urgência determinadas, né, pela Justiça. Ele deverá comunicar todo e qualquer ato, todo e qualquer passo que ele for dar, mas a priori, né, primeiramente ele fica em prisão domiciliar, o que não deixa as vítimas tranquilas, porque apesar dele ter passado 19 dias detido, as vítimas alegam que mesmo nesse período elas estavam recebendo ameaças da parte dele. Mesmo preso, onde ele deveria estar incomunicável, esse direito, esse dever da justiça de manter ele incomunicável não foi atendido, não foi realizado, porque ele continuava assim, tendo acesso a meios de comunicação, fazendo ameaças e com pessoas vigiando cada passo que elas e os parentes estavam dando aqui fora, ou seja,
mesmo ele preso, elas não tiveram paz. Por isso, esse desespero, a gente pode até dizer assim, desespero em saber que ele está solto, que não está dentro de uma delegacia, de uma prisão, que está em prisão domiciliar, muito mais próximo delas, podendo fazer outras coisas, podendo se reaproximar. A gente daqui a pouquinho vai trazer esse desespero, esse relato emocionado dessas mulheres. É porque a Mônica, hoje à tarde, conversou com uma dessas vítimas. Na verdade, com duas. Ela voltou. Assim que a gente recebeu, aqui na produção da TV Pajuçara, a notícia de que o Roberto Kennedy estava em liberdade provisória, né, a gente correu para saber o que as vítimas achavam disso. Né? E elas, surpreendentemente, nos disseram que ainda estavam sendo ameaçadas. Eu quero saber se a Justiça tinha essa informação, que a gente vai trazer aqui com exclusividade daqui a pouco no Cidade, porque a Mônica conversou com mais duas vítimas. Ainda hoje, no Cidade, a gente vai continuar repercutindo esse assunto e essa decisão, no mínimo, polêmica da Justiça. Claro, como eu falei, que se um juiz soltou o Roberto Kennedy, é porque ele tinha algum respaldo técnico legal para isso. Mas e as vítimas? Como é que ficam a partir de agora? Será que é suficiente para elas saber que ele tem que respeitar um raio de distância de 500 metros? Se até agora, de acordo com elas, ele não respeitou nada, a lei, nunca respeitou a dignidade dessas vítimas, será que agora ele vai respeitar esses 500 metros de distância mínima? Vamos aguardar, né? Espero que daqui para frente nada de ruim aconteça e daqui a pouco a gente vai trazer a entrevista que a Mônica fez com essas duas mulheres. Muito obrigada, Mônica, pelas suas informações e até já.